bom dia, minha comunidade. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de setembro. Não, de setembro não. É 4 de quê? De março? Bom dia, Marlu, bem-vinda. Lene Blue, Thaís, bom dia, gente. Nossa, 4 de março. Quarta-feira, 4 de março de 2026. Eu tô achando tão engraçada esse Mercúrio em Peixes, esse Mercúrio retrógrado em Peixes, porque é impressionante como a minha cabeça fica lenta. Nossa Senhora. Vivi, bom dia, bem-vinda. Bom dia, flores do dia. Quando setembro chegar, pois é. Adorei. A poetisa do rolê, ainda bem que você existe. Como você é boa para trazer, assim, quando você traz umas palavras, Leni, muito maga. Bom dia! Ai, gente. Não, e teve o eclipse, né? Foi tudo bem aqui, mas assim, não é leve, né? É assim, pelo menos eu não sei se todo mundo sente assim, né? Mas pro meu corpo, eu tô devagar também. Hoje tá a mente e o corpo, essa manhã aqui, ó, devagar, sabe? Devagar. Mas ao mesmo tempo, ontem foi muito interessante, entende? Então, é muito doido, porque não é exatamente leve, bem, o bem-estar, aquele ideal de bem-estar. Eu tô bem, mas precisa muita... Essa coisa do eremita que abriu a semana, hoje tá fazendo muito sentido. Eu preciso parcimônia, preciso ir bem devagar com o corpo e com a mente, sabe? Tem que ter bastante autossintonia, sintonia com a própria disponibilidade de energia a cada momento, né? Sintonia com a disponibilidade do corpo. Dormiu meio mal lá, Sabrina. Dor repentina. A Leni, eu tinha certeza que ia sentir, porque é o ascendente virgem. Aonde a lua... A Sabrina também sente, porque a lua é virgem, né? Sente mais, entende? Sente mais, né? Vocês, porque tem o virgem muito marcado no mapa. Sabrina, bom dia. A Sabrina disse, dormi meio mal, mas tá tudo bem. Então... Tem uma coisa meio ruim, mas tá bom, né? E só o eremita, para poder perceber certas nuances do processo muito delicadas e sofisticadas, né? Só o eremita para ir além, né, daquela mentalidade corriqueira condicionada, né, da mente homogeneizada, das interpretações simplistas, enfim, né, gente, para perceber a qualidade deste tempo, né, somente mesmo essa sabedoria, né. Caio, bom dia, bem-vindo. Eu fico pensando, as pessoas, né, assim, porque a gente sabe que a maioria da população do mundo não vai ter, né, eu acho, vai só sofrer o impacto sem entender, sem clareza nenhuma, né? Então, a Lene dizendo, meu corpo também sentiu dor repentina, mas me recolhi, hoje estou bem. É assim que tá funcionando, né? O corpo imperando no rolê, a consciência parceira do corpo, a mente precisa estar entregue, porque a mente não é o lugar, né? Essa coisa aqui, ó, a consciência parceira do corpo, né? É muito interessante, né, gente? A Carmen, bom dia, bem-vinda. Bom dia.
Então, vamos lá, gente, fazer nossa... Porque você querer que a sua mente, entendeu? Não dá, ela não tá dando conta. Pelo menos a minha, ela tá toda atrapalhada, vocês veem? São coisas que eu falo todo dia. Chega aqui, eu falei setembro em vez de fevereiro, entendeu? Já não sabe o mês. Então, esse tipo de coisa que requer da mente, aquela precisão, isso daí tá muito atrapalhado esses dias. Olha, Anny, comi mandioca para absorver a terra e enraizei hoje na aula de Tai Chi. Já voltei ao normal. Ai, graças a Deus. Então, essa sabedoria do eremita, todo terroso, ele comendo mandioca, perfeito, né? Ó aqui, esse eremita, né? Com o seu cajado, a sua lamparina, só iluminando o próximo passo, né? É muito legal quando a semana vai acontecendo, né, gente? E a carta inicial começa, vai a cada dia se mostrando mais, porque é muito forte essa carta, né? Essa de ontem também é muito forte, né? Vocês veem, é forte, né? É um tempo que, assim, não é para amadores, né? Precisa ter a sagacidade, né, do eremita mesmo, né? Para reconhecer o valor, né, deste momento, né? Muito bom. Então, vamos lá. Ai, que privilégio, né? A gente se ter, né, gente, aqui para trocar, ainda mais num momento desses, né, tão intenso. Ai, então, vamos lá pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, dia 4 de março de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Eita! O baralho cigano feitiços, que a semana passada trouxe isso aqui no sábado. Vamos ver o que ele vai mostrar. Bom, esse baralho cigano feitiço, a caixinha dele tá aqui, ó. Baralho cigano feitiços. Aqui tá o baralho todo, a carta do rato que veio no sábado. E são 36 cartas, é um Lenormand, não tem naipe, né? Ah, o sol também tinha vindo a semana retrasada, né? Ele não tem naipe, ele só tem imagem e número, tá? Então, vamos lá. Pedir ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, dia 4 de março de 2026, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento, sempre em benefício da vida,
dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Olha, Ni, vou passar menu completo. Pós-dia intenso de trabalho, banho de açúcar. Banho de açúcar me soa super bom. Lanche da noite, mandioca e edredom. Simples assim, só que não. A carta me guiou no inconsciente, só agradeço, gente. Após dia intenso de trabalho, banho de açúcar, lanche da noite, mandioca e edredom. Simples assim, só que não. A carta me guiou no inconsciente. Só agradeço. Nossa, o banho de açúcar, né? O valete de ouros, a criança, o bebê. O lanche da noite, mandioca, ó, uma colheita, né? Aqui a foice colheu, no caso, o trigo, mas no caso, aqui é Brasil, então a mandioca seria o trigo, certo? Do brasileiro, né? Muito bom, Leni Blue de Oliveira. Que sabedoria você essa semana, cara. Que bacana. E ainda foi lá, olha ela, e ainda vai lá e dá o menu, né? Gente. Bom, eu não sei se eu cortei, vou cortar de novo. Se eu cortei. O buquê, carta 9, são rosas vermelhas, mas não parece rosa mesmo, né? É uma das cartas que tem, mas olha as fitas, gente, olha que curioso, olha o fundo azul e verde, né? Nossa, olha o laço e as fitas, olha as espirais, olha o movimento, é como viesse do céu, veja bem, tá? É um buquê que ele veio, não é uma bomba, mas ele vai parecer. Essa carta é 9, vocês têm noção disto, gente? Olha, Marlu, colheita, cana de açúcar e buquê. Cara, me lembrou o doce dos ratos. Olha, Thaís. Nossa, gente, é 9 de novo. Vocês se lembram quantas cartas 9 se repetiram semana passada? Ficava saindo uma sequência de 9. Olha isso daí como sendo uma sinalização tão óbvia do fim, né? De um tempo mesmo de final mesmo, é o fim, né? Mas já o início colocado. Então, a gente fica vivendo essa transição de era, né? Porque não é uma transição, sabe, só de lua, só de mês, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande, ampla. Na verdade, não diz respeito ao indivíduo, diz respeito à humanidade, né? Isso tá óbvio, né? Que é uma transição de era, né? Agora, é claro que aí não lança bomba, no nosso caso não é bomba na nossa cabeça, graças a Deus, né? Tá? Eu sinto até, sabe, me sinto até... Eu sou descendente de árabe, né, gente? Vocês sabem. Então, uma ancestral minha, ancestrais meus, né, há um século atrás, ou um pouco mais, decidiram encontrar um lugar para podermos viver, e encontraram, né? Então, a gratidão que eu tenho, sabe, hoje, né, nesse contexto, a situação que se encontra o Oriente Médio, né? E aqui, isso, certo, hoje, né? Parece o doce do rato, concordo, Thaís, a história do açúcar, do doce, do alimento da criança, tá? Então, não são as rosas no sentido mais maduro da rosa. Aqui é uma rosa, é algo que parece rosa, é um doce. Eu também acho que parece doce, sabe? O doce dos ratos pela cor, o bombom. Isso aqui fica parecendo doce. E ainda ela falando de açúcar, né? Uma carta 9.
tem alguma recompensa. Olha, de novo, ela é muito parecida, na verdade, em termos de imagem, com essa, né? E aqui nós temos essa energia da criança, tá? E eu falando de setembro, que é o mês dos Erês, então aqui estamos com interferência de energias de criança, né? Da criança em nós, da essência, né? E isso é alimento, isso é presente, isso é alguma coisa extremamente boa, tá? Positiva, que é como uma espécie de recompensa por um fechamento, uma conclusão de ciclo, tá? Dentro delas, para mim, tem um bombom, tem um doce, elas são de açúcar, elas são, né, para comer, talvez, né? E elas têm esse papel branco ou rosinha, claro, no caso aqui, né, rosa claro, né, ao redor, um papel ou uma embalagem, e todas essas fitas. Então, talvez, gente, quando eu falo que esses noves e essa repetição de nove, essa história de mudança de ciclo, né? Vocês lembram que a gente viu lá a primeira carta do ano, o mago? Mentira, o doutor, a carta da cura, na Sibila Italiana, né? Que fala muito sobre a energia do mago. Depois teve o mago também. Então, fins e começos, mudanças de ciclo, em vez do o ciclo vicioso vira virtuoso, né? Supera questões. E aqui talvez o que me veio agora foi assim, talvez um presente, uma recompensa, um prêmio. Você acessa a colheita de um ciclo até talvez kármico. Aqui tá falando talvez de alguma coisa que envolve não somente essa encarnação nossa. Talvez a gente esteja num momento mesmo, alguns de nós, né, especificamente, individualmente, né, porque isso é uma questão pessoal, tá? Superando alguma questão que o espírito, né, ao longo das encarnações veio resolver, veio aprender, veio trabalhar, veio superar, né? E aqui um prêmio, mas ele tem um volume, ele tem um grau de... Ele vai proporcionar um grau de saciedade absurdo, tá? Olha só como a cor parecendo demais. Tem um rosinha, sabe? O meu batom. Eu me sinto sendo isso, não sei explicar. Eu sinto uma coisa muito agradável, gente. Minha boca fica cheia de água, entendeu? É uma carta extremamente interessante. Essas fitas mostram, né, esse processo todo de superação, de recompensa, uma recompensa de peso, ela nutre lá no fundo, ela nutre de um jeito espírito, sabe? Então é muito interessante, né? Olha, Thaís, pela associação me dá uma desconfiança que os doces são bons. Uma desconfiança que os doces... Uai, mas os doces são bons. Óbvio que sim. Os doces são bons. Os doces dos ratos ali, no rato, o rato tá roubando o doce, certo? Aqui eles são ótimos, Thaís, tá? Aqui eles são excelentes com os ratos. Ah, como se fosse... Eu entendi o que você tá falando, então talvez você tá dizendo assim, o ratinho em nós recebeu o alimento, recebeu o açúcar para melhorar. É possível também pensar isso, mas tem todo esse jogo essa semana, esse tempo aqui, né? O que parece ruim, a coisa do yin e yang, a parte ruim, que é vista como ruim, na essência dela está o bom, e vice-versa. Essas inversões, esses espelhamentos, né? Esse baralho, vocês veem como ele mexe, gente? Como esse baralho é interessante, né? Eu tinha um ranço dele. Nossa senhora, gente. Bom, para resumir, essa carta responde sim, tá? E ela ainda ela é melhor do que essa daqui. Ela é mais acessível ainda. É como se fosse... Porque a gente come o trigo, ou a mandioca, ou a cana, pra quê? O que isso faz no nosso corpo? Isso dá energia, não é, para nós. Após um processo de digestão, no caso,
da mandioca, por exemplo, ou do próprio trigo, se ele tiver inteiro, ele tem fibra. Então, isso tudo o corpo precisa digerir para acessar aquele amido que tá lá dentro. Essas rosas nossas de açúcar, elas já são o germen do negócio, tá? Aqui já é como se fosse o doce, disponível. Ele já foi processado pelo organismo, entendeu? Então, esse trigo que foi colhido, tal, não sei o que, tal, já foi cozido, preparado, já foi ingerido e já o seu corpo por dentro já encontrou açúcar, né? Ou a energia, tá? Então, é isso daqui é uma coisa fácil de dar. E o que ela funciona é de forma, não como o açúcar branco no nosso corpo, né? Que é o carboidrato simples, né? Mas como aquele que alimenta mesmo, que nutre, o carboidrato complexo, aquele que vai alimentar em vários níveis, tanto físicos quanto espirituais, tá? Esse buquê é muito bom, gente. Eu nem sei se dá pra gente experimentar ele inteiro. Isso é outra coisa que tem acontecido, né? Ele dentro dessa sequência, esse buquê, ele não é uma coisa efêmera, sabe? Ele não é um simples brinde, uma simples coisinha. Isso daqui tem muita coisa aqui. Isso aqui tem muita coisa aqui, tá? Uma, duas, olha o tanto, uma, duas, três, quatro, umas rosas gordas, um negócio suculento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, são 7 rosas, né? E tem o papel, e tem tudo mais, né? Então, assim, a fita, com esse tanto de coisa, ó, puff! E quem que tá trazendo, né? Tá vindo de uma forma, é algo do espírito, sabe? É algo do espírito, tá? É incrível, gente, simplesmente, tá? É sim, é muito bom, mas não é rápido, não é só hoje. Isso aqui não tem uma reverberação só de um dia. Isso daqui não te abastece de energia só para um dia. Isso aqui te alimenta de um jeito muito profundo e longo e lento, tá? É uma coisa poderosa mesmo, dos níveis mais profundos do ser, né? Vai alimentando em várias camadas, entende? É algo extremamente bom, né? E eu acho que não dá para ser desvendado, desvelado pela consciência de uma vez e nem em um dia só, entendeu? Então, isso significa o quê na prática? Que hoje não pode ter uma ou várias coisas ou coisinhas pequenas, simples, muito boas, alegres, com certeza, né? Mas aqui o benefício é sobre... Aqui é mais tempo, entendeu? Aqui são coisas que vão ter reverberações maiores, são decisões, são movimentos, são lampejos de consciência, são compreensões profundas, aquela coisa da Gestalt, né? Gestalt era isso, Marlu? Era esse o nome que ela falou? A Marlu falou o negócio da compreensão profunda, sabe? E são coisas que vão ajudando a gente a superar um ciclo, um desafio, uma limitação e já acessar a recompensa disso, agregando isso no próprio processo e já entrando em uma nova fase, Gestalt. Isso, Gestalt, que a Marlu disse. É esse tipo de coisa, tá, gente? Então, assim, segue a recomendação inicial da semana, tá? A gente tem que perceber que... vocês veem que aqui é de dia, né? Que esse eremita... Então, todos nós somos eremitas. Temos que nos comportar dessa maneira, como se fôssemos pessoas eremitas. Ou seja, nossos corpos não estão no seu máximo de energia disponível. Não se pode brincar com a coisa física. É preciso um respeito profundo com todas as sensações que neste momento surjam, né?
Então, podem ter, obviamente, coisas no corpo, porque afinal de contas foi um eclipse lunar em Virgem. Então, é evidente que isso pode trazer. Você viu, Aline, dores repentinas. Eu sinto também o corpo meio dolorido, sabe? Não tá, o movimento não tá. Eu tô bem eremitinha hoje, no sentido de velhinha, no sentido de andando devagar, me movendo devagar, sentindo o corpo meio pesado. Mas a alma tá também resplandecente de coisas, porque as coisas de ontem foram coisas muito profundas, esses benefícios de ontem, esse ouro de ontem, né? Foram muito incríveis, que ainda então eu fico. Sabe? Então, hoje vai aprofundar, entendeu? Nossa Senhora, gente, que coisa mais bonita, né? Que coisa mais incrível e... Nossa, eu fico... às vezes parece um sonho isso tudo, entendeu? Eu nem acredito que isso aqui é real, às vezes. Me dá uns... Impressionante, sabe, gente? É muito doido. Angélica chegou, bom dia, minha querida, bem-vinda. Que bom que você veio. A Sabrina falando que a nossa colheita seja farta e doce. Está sendo, eu diria, amiga. Está sendo, já está sendo, né? Nós já estamos aqui, né? E a espiritualidade tem sido para nós aqui tão maravilhosa no sentido de sinalizar de uma forma tão enfática a presença, a proteção, nos encorajando todas as manhãs, né? Nos trazendo conselhos tão precisos, tão perfeitos. Que coisa mais linda, né? Olha a Leni falando, eu não creio em bruxas, mas que elas existem, é vero. Somos todas na janela da alma. Gratidão, amada e amadas. Somos, queridas, somos. E a gente mesma se... às vezes assombra, né? Eu tenho tido esses assombros do quanto isso é uma realidade, né? Olha a Angélica falando, meninas, vocês falaram de dores, também senti dores abdominais ontem, digestivo. Olha isso! No Feitiços de novo. Angélica, de novo, carta 9, o buquê. Depois você assiste do começo, amada. Ó, a gente é velhinha, eremita essa semana, olha aqui. Tá? A gente vai sentir no corpo, né? Por isso é importante que a gente vá devagar, tá? Pode sim ter. Olha a Thaís falando, eu tive dor de cabeça. Olha, gente, pra vocês verem, né? Eu tô também um pouco no digestivo, eu não tive nada agudo específico. Eu tenho um dolorido e um pouco no digestivo, mas não chega a dar nada, entendeu? Mas eu tô sentindo o corpo, eu tô sentindo assim, que ele tá precisando de... Eu preciso ser bem cuidadosa, me mover devagar, né? Respeitar, sabe? Lento, né? Dentro do... Aí ontem, de repente, também me deu um maior... E é muito louco, porque assim, eu jamais ia poder dizer de manhã ontem, durante o início do dia, a maior parte do dia de ontem, que no final do dia me daria... No fim do dia ontem, me deu passou tudo, eu fiquei ótima e num salto eu fiz um monte de coisa rápido, sabe? Depois baixou de novo, sabe? Então, é muito importante que a gente esteja extremamente atentas, né, a essas questões da disponibilidade física, do bem-estar, que a gente não se force a passar por cima dos limites. Se der dor, se der algum desconforto físico, sabe? É porque você precisa parar, você precisa aguardar, tomar as medidas para melhorar, se for o caso disso. Às vezes é só deitar um pouco, esperar, porque sozinho aquilo melhora. Às vezes você pode tomar alguma coisinha, um chá, comer alguma coisa, como a Leni fez, né? Então, olha a Sabrina, aqui sinusite. Aff. Gente, é impressionante, né? É impressionante, tá? Então, todo mundo essa semana, né? Sentindo exatamente essa corporeidade, mas com essa sabedoria profunda disponível,
Então, caminhemos devagar, utilizemos todos os apoios que tivermos, olhemos somente para o próximo passinho, olhemos curto, não fica com a mente querendo adivinhar umas coisas, né? E receba todos os fluxos, porque é a natureza, a vida que tá abundante te trazendo tudo, né? Te trazendo tudo que é relevante, que é realmente presente para você, que é realmente significativo para você, sabe? Olha, Marlu, tá puxado, mas tá bom. É bem assim. Tá puxado, mas tá bom. É bem isso. Então, paciência, tá? Respira fundo, vai bem devagarzinho e confia, tá? Essa carta responde sim, tá? É uma carta positiva maravilhosa, né? Todas elas respondem sim, vocês percebem? Só que são, né, que é um tempo assim que precisa ter todo um cuidado, né? O cuidado que você também precisa ter com o bebê, né? Você não vai querer que um bebezinho, né, novinho, né, faça um monte de coisas, assim como você não vai querer que um velhinho, né, que um idoso, que já tem uma série de limitações, certo? Então, tudo isso mostra que há uma fragilidade, né? Ao mesmo tempo, há o despontar, né, de tanto a essência do velho, do eremita, como a essência da criança, percebam? Essa inocência, essa pureza cheia de sabedoria, que não é uma inocência, que não é a ingenuidade, a inexperiência, sabe? É experiência junto com pureza, leveza, transcendência, né? É uma coisa linda demais, gente, sabe? É muito, muito, muito bonito, tá? Agora, precisa ter o entendimento, só o eremita ele pode enxergar a riqueza que está disponível, a riqueza do que está rolando agora, né? Muito louco. Luke Lucchesi, acho que é a Luciana Lucchesi, bom dia, bem-vinda. Ó, a Sabrina rindo, é isso, tá bom, tá puxado, mas tá bom. Gente, tá ótimo, né? Não precisa, nem você aquela que vai falar assim, a gente aqui podia ser, por exemplo, o Irã, certo? Eu não vou... Pronto, já trouxe a bomba, já chega desses tipo de conversinha. É bem fala de vovó e vovô, né? Você tem que dar graças a Deus, aquelas coisas, né? É ruim, mas é bom esses ditados, tá? Essas coisas. Ô, Gama Rosângela, bom dia, bem-vinda. Eu já tô finalizando, querida. Depois você vê inteiro, tá? Olha, Leni, que leitura mágica. Tá puxado, mas tá bom. É isso. Tá puxado, mas tá bom. Se a gente for devagarzinho, daqui a pouco vai ficar bem melhor. Porque, obviamente, que vocês veem o tanto de 999, né? 999, daqui a pouco. E já apareceu um 10. Entendeu? Alguma hora vai começar a aparecer as. Sozinho, sem ser 10, entendeu? Alguma hora vai começar a aparecer. Na hora que ficar, né, que suavizar, vai limpando, vai, né? O eclipse reverbera por 6 meses, gente. Um eclipse reverbera por 6 meses, entendeu? Nós estamos falando realmente de prazos longos, de coisas profundas, tá? Então, confiemos e estejamos em paz, estejamos muito conectadas aos nossos corpos, com todo o respeito, com todo o amor que eles merecem, com toda a confiança, né, nas forças de proteção. Eu agradeço às forças de proteção, eu agradeço a cada um e cada uma de vocês, aos nossos ancestrais amados e a toda essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha tão lindamente. Então, uma linda quarta-feira, fiquemos em paz com Deus.
Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia, me manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é quinta, o coração da semana. Eu estarei aqui de manhã, às 9h09, pra gente ver, tá? E é isso. Gratidão, um beijo, um lindo dia. Fiquemos bem e até amanhã. Tchauzinho.